Lucro dos bancos caindo vertiginosamente, taxa Selic na mínima histórica e tributação de dividendos. Investir na bolsa ou não investir na bolsa? Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje vamos trazer vários temas aqui que vão todos fluir numa mesma direção. Investimos ou não em bolsa de valores e fundos imobiliários? Foi visto aí por todo mundo que a taxa Selic foi reduzida para 2% ao ano e o discurso do Copom, que pode não parar por aí, que esses 2% ainda podem ser reduzidos dependendo da situação econômica do Brasil, e inclusive foi revisto para o próximo ano, que provavelmente nossa taxa Selic vai ficar por volta ali dos 3%. Ou seja, quem é investidor de renda fixa, de poupança, vai ter uma rentabilidade muito reduzida, muito debilitada e vai ter que optar por ou ter uma rentabilidade ruim, ou para esticar o prazo, para ter um prazo maior, para ter uma rentabilidade, ou vai ter que sim ir para a renda variável. E aqui, renda variável, podemos falar de fundos imobiliários e podemos falar de bolsa de valores. Afinal, em ambos os casos, em ações, temos ações pagando ali quase 10% de dividendos ao ano e também temos fundos imobiliários que pagam ali yield também na casa, que são os aluguéis, na casa de 8, 9, 10% ao ano também. Mas será que depois dessa retomada vigorosa que a bolsa teve depois da queda grande agora que tivemos na crise, ainda temos oportunidades na bolsa? Olhando para as taxas de juros no mundo, para a fraqueza que a nossa moeda se encontra perante um dólar, um euro, temos sim oportunidade na bolsa de valores. Então, se você já é um investidor que está dentro da bolsa de valores, muito provavelmente você vai sentir essa valorização nos próximos meses, nos próximos anos, de outros investidores entrando cada vez mais na bolsa de valores com mais dinheiro e em maior quantidade. Investidor estrangeiro também, a gente verifica a taxa de juros nos Estados Unidos também, ela é bem baixa, próxima de zero. Ou seja, no mundo todo investidores estão procurando lugares para colocar os seus dinheiros. Mas aí, falando de fundos imobiliários e fundos de bolsa, a gente vai esbarrar numa segunda questão: tributação de dividendos. Vocês sabem que está sendo discutido hoje em esfera nacional a reforma tributária. E um dos itens que mais vão afetar os investidores é a tributação de dividendos. Se a gente verificar, inclusive, os principais analistas do mercado têm trazido que a tributação de dividendos tem uma grande chance de ser aprovada. Se a gente ver esses gráficos que estão na tela aqui, a gente consegue verificar todos os pontos da reforma tributária que devem ser passados no Congresso. A gente tem desde a unificação de impostos, a desoneração de folha de salários e também, por último, a tributação de dividendos. Mas até onde a tributação de dividendos vai afetar negativamente o investidor de bolsa? O que se tem aqui na teoria é que se vai desonerar a outra ponta. Ou seja, as empresas vão ter que pagar menos impostos para contratar, menos impostos para investir e mais para distribuir os seus lucros. Ou seja, empresas que pagam altos dividendos, que não reinvestem muito em si, essas sim poderão sofrer um pouco mais. Afinal, o que se fala é 15% de alíquota na tributação de dividendos. Hoje a gente sabe que juros sobre capital próprio já é tributado e que dividendos que até agora não era tributado pode passar a sofrer essa tributação. Portanto, empresas que hoje, por exemplo, têm um yield lá que pagam um dividendo na casa de 10% ao ano, se forem tributadas em 15%, passarão a pagar 8,5%. Grandes bancos, a Petrobras e algumas outras empresas de infraestrutura serão um pouco mais afetadas. Mas na outra ponta, a gente pode ver que se houver desoneração de impostos e folha salarial, esse lucro pode vir a subir. E um outro ponto muito importante é que, se não houver distribuição tão grande de lucros, o imposto a pagar para essa empresa vai ser menor. O que quer dizer isso? Que as empresas vão poder reinvestir, vão poder construir novas plantas, vão poder comprar maquinário, vão poder contratar mais gente, o que acaba sendo um ciclo vicioso para a sociedade que pode levar essas empresas a um crescimento. E essas empresas crescendo, elas vão alimentar a sociedade, que por sua vez vai consumir mais dessas empresas e, portanto, pode sim proporcionar o crescimento. Mas ressaltando de novo que caso haja uma desoneração na outra ponta, na ponta dos investimentos, das contratações. E tem uma outra tramitação que vai impactar bastante a nossa bolsa, mas antes de falar dela, já se inscreve aqui no canal que a gente tem muitos outros conteúdos, deixa o like e também segue a gente nas redes sociais. Essa tramitação se refere a limitar os juros de cheque especial que os bancos podem colocar para os seus devedores. Ou seja, essa é uma votação que pode afetar bastante os bancos e que deve ser votada entre essa semana e a próxima semana. É sabido sim que além das tramitações todas que podem ocorrer vetos em várias partes do ciclo e que os vetos podem ser mantidos ou derrubados. Mas vamos tomar de premissa que esses juros de 30% ao ano seja aprovado, que haja a implementação desse limite. Segundo cálculos de analistas, isso impactaria em até 3% os lucros dos grandes bancos.
não é um impacto tão grande, mas acaba sendo bastante significativo, ainda mais na época que a gente está vendo que grandes bancos como Itaú tiveram queda de quase 40% no seu lucro, o Banco do Brasil um pouco mais de 20%, muito também por causa dos calotes e provisões. Mas o que se pode ver também é que grandes instituições provavelmente já precificaram essa aprovação que está sendo tratada como iminente. Portanto, os preços dos bancos hoje não só refletem seus balanços, como também possivelmente refletem já essa aprovação desse limite de cheque especial. É visto que nos últimos dias o Itaú chegou a cair quase 8% em um dia. E que, como já falamos aqui de algumas empresas estatais do canal, o Banco do Brasil está descontado em relação ao seu potencial de lucro e seu valor patrimonial. Então isso pode ser um dos motivos da ação do Banco do Brasil ainda não ter decolado. Fato é que o momento econômico interfere muito no lucro dos bancos e que essa aprovação pode ser que nem impacte tanto no valor dos bancos, dependendo do quanto eles consigam reagir no próximo ano. Ou seja, a situação econômica do Brasil no próximo ano deve interferir muito mais no preço, nos ganhos, na distribuição de lucro dos bancos, do que a aprovação ou não desse limite. Então comenta aqui embaixo o que você acha dessa limitação de juros de cheque especial, da queda da Selic e para onde os investidores estão indo agora. Você está migrando seus investimentos para a Bolsa de Valores e fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo, deixa o like e também já se inscreve no canal. A Faculdade do Dinheiro fica por aqui. Valeu!